Daí, pessoal, mais uma resolução. Para valores reais de x, 3 elevado ao expoente de x é menor que 2 elevado ao expoente de x. C e só C. Então, ele quer saber quando que essa desigualdade, quando que eu consigo fazer com que 3 elevado ao expoente x fique menor que 2 elevado ao expoente x. Observa que eu tenho uma base 3 aqui, ó, maior do que uma base 2. Mesmo assim, ele quer que eu elevando essa base 3 num certo expoente, isso resulta menor do que 2 elevado na x. Parece que isso é impossível. Parece que não tem como tu elevar o 3 elevado a um expoente e ele ficar menor que 2 elevado a esse mesmo expoente. Isso por quê? Porque sempre se pensa em valores inteiros e positivos. Inclusive, não se pensa em zero. Então, claro que se eu faço 3 elevado, por exemplo, na quarta potência, nunca será menor que 2 elevado na quarta potência. 3 elevado ao quadrado também nunca será menor que 2 elevado ao quadrado. Então, parece que isso não tem como acontecer. Mas ele está me dizendo que tem. Em um desses casos, eu consigo fazer com que essa desigualdade fique verdadeira. Então, é isso que eu vou buscar. E como que eu faço isso, portanto? Analisando as alternativas, fazendo por eliminação. Então, eu vou começar aqui com a letra A. E essa letra A, ele me diz que o x tem que ser menor que zero para que isso aconteça. Bom, então eu vou atribuir aí um valor de x que seja negativo. Então, o x tem que ser negativo e eu vou inventar, vou atribuir um x. Posso pegar, por exemplo, menos 1, posso pegar menos 1/3, posso pegar menos 2, menos 4. Eu vou pegar o menos 2. X igual a menos 2 e vou ver se funciona. Então, fazendo aí a substituição. 3 elevado na x é 3 elevado na menos 2. Tem que ser menor que 2 elevado na menos 2. O que é o expoente negativo em uma potência? O expoente negativo serve para inverter a base. Se eu tenho aqui a base 3, que é 3 sobre 1, esse negativo faz com que eu inverta a base e eu fique com 1/3. E aí eu elimino aquele negativo, 1/3 ao quadrado. Da mesma forma, 2 na menos 2, eu inverto a base, em vez de 2 é 1/2, e aí eu perco o sinal negativo porque eu inverti a base. E aí, resolvendo isso, 1/3 ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado 9, eu tenho aqui 1/9, menor que 1/2 elevado ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado, 4, deu 1/4. Olha só, eu consegui fazer com que aconteça, porque 1/9 realmente é menor que 1/4. Bom, então, para x menor que zero, e aí eu peguei o menos 2, para esse exemplo, menos 2, ficou verdadeiro. Então, por enquanto, eu não consegui descartar essa letra A. Por enquanto, ela é verdadeira. Só fico pensando, será que para todos os negativos, eu peguei o menos 2, deu certo, mas será que para qualquer tipo de negativo, um negativo que seja quebrado, um negativo que seja maior que menos 2, será? Bom, por enquanto, eu vou deixar assim, já que eu não consegui me desfazer dessa letra A. Depois eu volto para ela, né, se for necessário. Vou pensar na letra B. Na letra B está me dizendo que o x tem que ser um valor maior que zero e menor que 1. Então, vou atribuir aqui um valor de x que esteja entre 0 e 1. O valor, acho que mais típico, né, entre 0 e 1, é o que todo mundo faria. X igual a 1/2. O meio está entre 0 e 1. E aí, faço o teste. 3 elevado na x, 3 elevado na 1/2, tem que ser menor que 2 elevado na x, 2 elevado na 1/2. Bom, o que é uma potência de expoente fracionário? A potência de expoente fracionário ela é transformada em raiz. Deixa eu fazer para ti aqui rapidamente. Ó. Se eu tenho, por exemplo, uma raiz, vou colocar aqui um 10. Raiz sétima de 10 ao cubo. O que é isso? Isso se converte numa potência de expoente fracionário, onde o expoente, então, tem como numerador
o 7, aliás, no numerador o 3, e como denominador o 7. Então, se usa a regra do sol sombra, né? Sol, sombra. Então, o 7 que está no sol fica na sombra e o 3 que está na sombra da raiz vem para o sol. Então, quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Então, se a raiz se converte em potência de expoente fracionário, se eu tivesse um expoente fracionário, por exemplo, 8 elevado na 3/5, isso vai voltar para a condição de raiz. Mantenho o 8 como base e aí sol sombra de novo. O 5 está embaixo, está na sombra, vai para o sol. E esse 3 que está no sol, está em cima, vem para a sombra, fica expoente do 8. Então, esse é o raciocínio, esse resumo, né, para expoente fracionário. Então, voltando aqui, já sei que isso vai virar raiz e isso vai virar raiz, porque o expoente é fracionário. Mantenho a base 3, faz a regrinha. O 2 está na sombra, está embaixo, vai para o sol. E o 1, que está no sol, vem para a sombra, é 3 elevado na primeira potência, que é o mesmo que 3 na 1, ou simplesmente 3. Aqui, da mesma forma, o 2 está na sombra, vai para o sol, raiz quadrada. Aqui mantém o 2. E esse 1 é o expoente 2, vai para a sombra, que simplesmente 2 na 1 é o mesmo que 2. E aí eu olho, raiz de 3 é menor que raiz de 2. Não, né? Raiz de 3 é maior do que raiz de 2, até porque a gente sabe que arredondando, raiz de 3 é mais ou menos 1,7 e raiz de 2 é mais ou menos 1,4. Então, nota que 1,7 não é menor que 1,4 e eu consigo eliminar a letra B. Então, a letra B eu já não preciso voltar mais nela, porque eu já obtive um valor aqui entre 0 e 1 que não satisfez, que não serviu. Então, a letra B já é falsa. Na letra C diz que para qualquer valor menor que 1. Então, x menor que 1. Bom, eu nem preciso fazer, né? Porque eu já fiz aqui em cima. Ó. Eu peguei, por exemplo, o x igual ao meio, que não serviu. Então, não basta que o x seja menor que 1, porque, por exemplo, o meio é menor que 1 e não serviu. Então, isso aqui eu não preciso fazer de novo. Então, eu já consigo eliminar também a letra C. A letra D. A letra D diz x menor que menos 1. X menor que menos 1. Bom, o 1 meio não é menor que menos 1, então não descarta esse x menor que menos 1. Quem é que é menor que menos 1? Menos 2, menos 3, menos 4. Eu vi que para x igual a menos 2 serviu, né? Olha aqui, ó, quando eu peguei x igual a menos 2, por exemplo, aqui, ó, x igual menor que menos 1, por exemplo, x igual a menos 2. E eu vi que quando eu fiz x igual a menos 2, eu consegui verdadeiro. Então, nota que eu tenho a letra A, que com x igual a menos 2 tornou verdadeiro, e letra D com x igual a menos 2 também tornou verdadeiro. Então, não vou mexer nessas duas, eu vou deixar assim por enquanto. Eu estou em dúvida, né, por enquanto, entre essas duas. Vou fazer agora a letra E, para verificar se eu elimino ou tenho mais alguma alternativa no páreo. Letra E diz que o x tem que ser maior que 2 e menor que 3. X entre 2 e 3. Então, eu vou atribuir um valor de x igual. Qual é um x que seja maior que 2 e menor que 3? Bom, todo mundo vai pensar no 2,5. Né? Um número que esteja entre 2 e 3, bem no meio, 2,5. E 2,5, inclusive, eu posso escrevê-lo no formato fracionário, é mais útil para nós. Posso escrevê-lo como 5 meios, né? 5 divide por 2 dá 2,5. E aí eu faço a substituição. 3 elevado na x, esse x, então, adotei 5 meios. 3 elevado na 5 meios tem que ser menor
que 2 elevado a esse mesmo x elevado a 5 meios. Aí lembra, né, que expoente fracionário se transforma em raiz. Então aqui eu tenho uma raiz, é o 3 dentro, menor que. Aqui eu tenho uma raiz também, é o 2 dentro. Esse 2 está na sombra, vai para o sol, é a raiz quadrada, que se eu quiser não preciso nem colocar. E esse 5 que está no sol vem para a sombra, é 3 na quinta. Aqui da mesma forma, eu tenho o 2 que está na sombra indo para o sol virando expoente, virando índice, que eu não preciso nem expressar. E o 5 que está no sol vem para a sombra, ele é o expoente aqui do radicando. Eu tenho raiz quadrada de 3 na quinta menor que raiz quadrada de 2 na quinta. Seria o mesmo que falar raiz quadrada de 3 na quinta é 243, menor que raiz quadrada de 2 na quinta, que é 32. Logicamente que isso é falso, né? Isso aqui, ó, vai ser falso. Não tem como a raiz de 243 ser menor que raiz de 32. Raiz de 32 vai ser 5, alguma coisa, porque 5 vezes 5, 25, 6 vezes 6, 36. E a raiz de 243 vai ser 8, já dá 64, imagina 9, 10, 12 dá 144, 13, 169. 14 vai ser 15, 15 dá 225, então isso aqui é 15, pouco. Então imagina, logicamente, então, que raiz de 243 não é menor que raiz de 32. Outra situação que eu podia fazer nesse caso, já que aqui, ó, eu tenho 243 e aqui também que são valores maiores que 1, eu posso aqui fazer a elevação ao quadrado. Ó. Se eu elevo ao quadrado aqui, eu elimino essa raiz e elevo ao quadrado aqui, elimino essa raiz. E aí eu tenho cortando aqui 243 ficando menor que 32, que também não é verdade. Então, realmente, eu elimino a alternativa E. Então, nota que eu fiquei, por enquanto, em dúvida entre a A, que satisfez, e entre a D, que satisfez. Inclusive, eu usei o mesmo valor, menos 2, para garantir a veracidade, por enquanto, das duas. Tá, será então que são duas respostas? Bom, eu tenho que ver. Ó. Eu tenho que ver a diferenciação entre a letra A, o que a letra A me apresenta, que é x menor que zero simplesmente, todos os negativos, e a letra D diz que não são todos os negativos. São os negativos a partir do menos 1. Por isso que o menos 2 serviu, porque é negativo e porque é um negativo menor que menos 1. Então, o que eu preciso fazer para diferenciar entre A e D? Então, para fazer a diferença entre as alternativas A e D, eu preciso substituir o x por um valor que seja de uma, mas não seja da outra. Qualquer número menor que zero, automaticamente, qualquer número menor que menos 1, automaticamente é menor que zero. Mas nem todo número menor que zero é menor que menos 1. Então, eu tenho que achar um número que seja menor que zero, mas que não seja menor que menos 1. Então, eu vou testar um x que seja igual a menos, negativo, ok, mas do tipo 0, alguma coisa. E claro que eu vou usar qual? 0,5, que por sua vez é igual ao meio. Então, eu vou testar x igual a menos 1 meio. Então, esse é o x que vai fazer a diferença entre as duas alternativas. Então, vou usar esse espaço aqui, vou até usar uma outra cor. Vou fazer aqui de preto, de vermelho. Olha só, eu vou fazer 2, aliás, é 3, né? 3 primeiro. 3 elevado ao expoente x menos 1 meio. Isso tem que ser menor que 2 elevado ao expoente x menos 1 meio. E aí eu vejo 3 na menos 1 meio. Lembra o que é o negativo? Inverte a base. Então, isso aqui é 1/3 elevado a 1 meio. Menor que 1 meio
elevado ao meio. Vou fazer bem devagar. Como aqui em cima é 1, 1 elevado a qualquer expoente sempre é 1, então isso não vai mudar. Então, eu vou distribuir esse expoente só para o 3 aqui embaixo, dá na mesma. Então, vou fazer aqui embaixo. Deixa eu dividir aqui. Vou colocar, então, isso 1 sobre 3 ao meio. Tem que ser menor que 1 sobre 2 ao meio. Vou continuar aqui do lado, 1 sobre 3 ao meio, lembra? Isso aqui vai virar raiz. Fica o 3 dentro, o 2 que está na sombra vai para o sol e o 1 vai para a sombra. Isso é raiz quadrada de 3 elevado ao expoente 1, ou seja, raiz quadrada de 3. Isso tem que ser menor que 1 sobre 2 elevado ao meio. Se 3 ao meio é raiz de 3, 2 ao meio é raiz de 2. E com isso eu consigo eliminar essa alternativa D. Essa D vai ser falsa. Por quê? Porque eu sei que 1 sobre raiz de 3 realmente é menor que 1 sobre raiz quadrada de 2. Então, vou pensar assim, ó. 1 sobre raiz de 3 é como se fosse 1 sobre, aqui, 1,7 aproximadamente. Isso menor que 1 sobre raiz de 2, aproximadamente para uma casa, 1,4. E é verdade, né? 1 dividido por 1,7 é menor que 1 sobre 1,4. Então, isso aqui é verdadeiro. Bom, então, significa que essa letra D ela vai se tornar falsa. Mas como? O Source acabou de achar verdadeiro. Calma aí que eu vou te explicar. Ó. Então, essa letra D agora ficou falsa. Eu consegui negar essa letra D. Como é que eu vou te explicar isso? Olha só, imagina que eu tenho um pedacinho da reta real. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho. Aqui eu tenho a reta real. E aí eu vou colocar aqui o 0. Vou colocar aqui o número 1 e vou colocar aqui o número 2. Aqui eu vou colocar o menos 1 e aqui eu vou colocar o menos 2. Bom, qual era a minha dúvida entre a letra A e a letra D? A letra A estava me dizendo o seguinte, que qualquer número abaixo de 0, qualquer número menor que 0, ou seja, qualquer número negativo, então a letra A está me dizendo que daqui para cá tudo é verdadeiro. Isso é a letra A. E a letra D está me dizendo o seguinte, que só é verdadeiro se e somente se, né? Se e só se o x for menor que menos 1. Então, a letra B está me dizendo que é do menos 1 para trás. É só aqui que acontece, na letra D. A letra D está me dizendo isso. Porém, eu peguei um valor que é menos 1/2 e observa, de onde é que veio esse menos 1/2? Esse menos 1/2, ele veio daqui, ó. Veio dessa parte. E eu peguei o número dessa parte e ficou verdadeiro. Então, observa que a letra D, ela cai por terra. Por quê? Ela está afirmando, olha, para que aquela desigualdade aconteça, tem que ser menor que menos 1. Eu venho aqui, pego um valor que é um pouquinho maior que menos 1 e dá certo. Então, significa que a letra D está mentindo. Porque não é necessário que seja menor que menos 1. É necessário que seja simplesmente menor que 0. Então, como a letra D ficou eliminada, né, era a única dúvida que eu tinha entre a letra A, era a letra A e a letra D, as minhas dúvidas. Então, agora eu realmente confirmo a alternativa correta, a letra A. Ok? Então, esta resolução aí, ela ficou um pouco extensa, né? O vídeo ficou um pouquinho longo, mas com bastante detalhe, né? Com bastante preciosismo, com bastante aspecto secundário, para que o teu estudo seja recompensado e tenha um caráter mais didático e uma eficiência maior aí dentro da tua revisão, do teu estudo, ok? Então, espero que essa correção aí
fica contento e te ajude no teu estudo. Fica meu forte abraço também. Obrigado pela visita ao canal e até a próxima.